Então, bom dia. Nós vamos hoje para a nossa aula de amostragem de solo. Nós estamos aqui na Fazenda Sobradinho, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então, nós vamos passar aqui algumas etapas importantes que serem consideradas no momento da amostragem do solo. Tá? Antes de nós falarmos das etapas, nós vamos mostrar aqui as ferramentas necessárias. Nós temos aqui em nossa mão um trado holandês. É uma ferramenta própria para retirada de amostragem do solo. Ela já vem graduada, nas medidas, então 20 centímetros, 30, 40, então facilita, o manuseio dela lá na área. Importante que nós façamos o uso, quando nós formos fazer o uso, que a ferramenta esteja limpa. Balde, para depositar as amostras, um saco plástico para que a gente possa identificar e colocar a amostra que vai ser encaminhada para o laboratório. Importante também, se nós tivermos uma faquinha ou um canivete para poder fazer a limpeza do material e uma caneta para identificar a amostra no saquinho. Caso não tenhamos um trado, porque é uma ferramenta muito específica para amostragem de solo, a amostragem pode ser feita também com um enxadão, não tem problema. O importante é que, ao utilizarmos o enxadão, que ele esteja devidamente limpo, e que nós possamos tomar cuidado com relação à profundidade a ser amostrada. Então chegamos na propriedade, primeira coisa que nós vamos fazer é separarmos a área da fazenda em glebas homogêneas. Quando nós falamos em glebas homogêneas, que fatores nós devemos considerar? Histórico de uso, então se nós temos um pomar de laranja e uma área de plantio de cana, nós consideramos como glebas distintas. Então a homogeneidade é com relação ao histórico de uso. Se eu tenho uma pastagem, é uma gleba. Se eu tenho uma área de produção de soja, é uma outra gleba. Homogeneidade também com relação à cor do solo. Se dentro da área do pasto eu tenho uma mancha de 2 hectares que o solo tem uma coloração diferente, ou tem mais cascalho, que pode existir, nós consideramos aquela gleba separada das demais. E também com relação à posição no relevo. Se for uma área com bastante declivosa, as áreas mais altas, nós não podemos misturar com as amostras das áreas mais baixas nessa posição no relevo. Tá? Uma vez fazendo a separação das glebas em áreas homogêneas, lembrando que o tamanho da gleba deve ser no máximo de 10 hectares, tá? Cada gleba homogênea. Então, se eu tenho um pasto de 100 hectares e que nós consideramos ele como uma área homogênea, nós temos que fazer divisão dessa área de 100 hectares em 10 glebas de 10 hectares. Ok? Uma vez separada a área em gleba homogênea, como nós estamos no exemplo aqui na fazenda, essa área que nós estamos era a área de pastagem. O ano passado nós fizemos o plantio de soja, então nós vamos tirar uma amostra para que nós possamos fazer recomendação de calagem e adubação para o plantio do milho, agora na próxima safra de verão. Então nós vamos fazer dentro dessa gleba homogênea uma coleta de 20 amostras simples, através do caminhamento em zigue-zague, de forma que toda a área fique amostrada. Tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado para não tirar essas 20 amostras em uma única área dentro da gleba homogênea. Nós temos que fazer um caminhamento, de forma que toda a área seja representativa dentro da amostra. Tá? Por que tirarmos 20 amostras? Porque quanto menor o número de amostras, maior o erro, ou seja, menos representativa a amostra é em relação à nossa área. Então até 20 amostras esse erro é o menor possível. Tá? Se eu tirar 30, não dá muita diferença em relação a 20, com relação ao erro. Tá? Então 20 amostras simples no caminhamento em zigue-zague. Tá? Nós já fizemos uma amostragem, vamos mostrar um segundo ponto, que nós vamos fazer a amostra. Nós vamos deixar aqui o saquinho para utilizar depois. E separamos esse aqui, o segundo ponto. Tá? Então aqui no trado que é graduado aqui é 20 centímetros. Tá? Então nós vamos fazer a coleta até o trado chegar nessa marca na superfície do solo. Tá? Então tá aqui 20 centímetros. 20 centímetros. E aí nós vamos tirar com cuidado, para que não seja feito o destorroamento antes do tempo. Então tá aqui, essa amostra, esse volume de solo representa a camada de 0 a 20 centímetros, tá? Então aqui é um ponto, Então nós vamos depositar aqui nesse balde, tá? Faz aqui o destorroamento. Esse aqui é o segundo ponto que nós estamos tirando, tá? Então
fazemos a limpeza, né? E aqui nós temos então a amostra simples, tá? Caso nós façamos a amostragem e que for necessário a camada de 20 a 40, né? No caso de um pomar de citros ou uma área de café, nós poderíamos utilizar o mesmo ponto. Faríamos a amostragem de 20 a 40 até aqui, tá? Só que ao cuidado, essa camada de 20 a 40 nós depositaríamos em um outro balde, tá? Então nós teríamos que ter um balde para a camada de 0 a 20 e um balde para a camada de 20 a 40, ok? Nós fazemos esse caminhamento, retirando 20 amostras na camada de 0 a 20, se for necessário 20 amostras na camada de 20 a 40. Todas essas amostras simples, ao final, então, elas serão depositadas nesse balde, na camada de 0 a 20, né? Uma vez repassado todos os pontos, né, nós teríamos aqui esse balde com 20 amostras simples. Nós faríamos a homogeneização, né, desse solo. Tá? Nós podemos retirar, né, raiz ou palha que ainda esteja, fazemos a homogeneização, tá? E vamos retirar em torno de 300 gramas que serão enviados para o laboratório de análise de solo. Tá? Então tá aqui, vou retirar aqui, em torno de 300 gramas. Tá? Então tá aqui, 300 gramas, né? Então nós faremos a identificação, nome da propriedade, o nome da gleba, né, ou o número, conforme for utilizado na propriedade, a profundidade, né, no caso aqui 0 a 20, identificamos, fechamos bem e essa amostra está pronta para ser encaminhada para o laboratório. Tá? Caso a gente faça a amostragem de 0 a 20, nós vamos ter um outro saquinho, se fazemos outra amostragem de 20 a 40, nós pegamos um outro saquinho, amostra de 20 a 40, o mesmo procedimento, identificamos 20 a 40 e encaminhamos para o laboratório. Tá? Alguns pontos importantes serem observados com relação à amostragem de solo. Local de amostragem, evitarmos fazer a amostragem próximo, né, se for em área de pastagem, trieiro do gado, né, próximo a cupinzeiro ou próximo a locais como esse aqui, que tem esterco, né, bovino, nós temos que evitar. Local que tem cupinzeiro, próximo de cerca, próximo de construção. Então são alguns pontos que devem ser observados, né, para que não haja a contaminação da amostra que vai ser levada ao laboratório. Para nós termos ideia, uma área de 1 hectare são aproximadamente 2 milhões de quilos de solo na camada de 0 a 20, né? E é isso que nós vamos levar para o laboratório, tá joia?